amados, que a paz de Cristo esteja convosco. Estamos aqui novamente na intenção de levar uma palavra ao seu coração. Como você está? Como vai a sua família? Espero que tudo vá bem com você e com toda a sua casa. Se você quiser e puder, vem comigo para essa reflexão bíblica. E hoje nós vamos meditar subordinado ao tema juízo final. Juízo final. Nós iremos usar como base duas passagens bíblicas. A primeira passagem bíblica no livro de Joel, profeta menor Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo 3. Em seguida, nós estaremos usando o livro do Apocalipse, no capítulo de número 20. Nós leremos o seu versículo de número 11 adiante. Fiquemos de antemão com Joel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 3, onde diz assim a palavra do Senhor Jesus. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto desolado. Sim, nada lhe escapará. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo de número 11 adiante. Apocalipse 20, do versículo 11 adiante, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte ou o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Senhor Deus e Pai, ser misericordioso para com as nossas vidas e nos ajude no entendimento de Tua palavra. Que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos para que possamos ouvir apenas a Tua voz. Unge a minha língua, tal como a pena nas mãos de um hábil escritor. Que tal seja esse escritor o Teu Santo Espírito, Consolador do Teu povo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu conto com a Tua ajuda. Tu sabes de minhas debilidades, Tu sabes de minhas fraquezas. Deus, tome conta da minha mente. Que o Senhor possa me instruir. Que cada palavra aqui lançada esteja debaixo de Tua inigualável direção. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Graças ao Senhor. Pouca coisa nós sabemos a respeito do livro de Joel. A única informação que temos no capítulo de número 1 é de que ele é filho de um homem chamado Petuel. Amados, o livro de Joel ele pode ser dividido em duas partes.
A primeira parte sendo o seu capítulo de número 1, onde o profeta narra que Israel estava sendo assolado por uma terrível praga de gafanhotos. Esses gafanhotos que tinham invadido a plantação do povo judeu e tinha feito com que aquele povo tivesse um grande prejuízo. E Joel faz um chamado, conclama o povo para que se arrependam, mostrando-lhes que aquela praga só veio porque eles tinham desobedecido à voz de Deus. A segunda parte do livro trata-se do capítulo 2 ao capítulo de número 3. Nós encontramos aqui o juízo final, que é o julgamento de Deus para com as nações. O povo que se esqueceu da sua lei, que não deu atenção aos seus mandamentos, que são justos, que são belos, que conduzem a vida. Nós lemos nessa noite, separamos uma parte do livro de Joel para falar sobre o juízo final. Você percebe claramente que o texto narra dizendo que esse é um dia terrível. A segunda parte da leitura que fizemos no livro do Apocalipse, onde nós encontramos a declaração de Joel, o discípulo amado, o último dos discípulos que estiveram com Cristo, na ilha chamada Patmos, onde ele tem a visão, o vislumbrar das coisas que se passaram, das coisas que estavam acontecendo e das coisas que ainda haveriam de acontecer. E Joel recebe do próprio Senhor Jesus Cristo essa revelação. Nós podemos chamar o livro de Apocalipse de o Evangelho segundo Jesus Cristo. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Ali Jesus descortina alguns mistérios que até então não tinham sido desvendados, algumas coisas que até então o homem não entendia. A partir do livro de Apocalipse, o homem passou a entender. Nós encontramos ali as 7 igrejas da Ásia Menor, recebendo as suas devidas cartas, seus anjos, que são seus pastores, e Cristo declarando uma sentença, algumas vezes fazendo um elogio ou trazendo uma recomendação especial, exortando-os para que permaneçam, para que voltem ao primeiro amor, para que não tolerem as falsas profecias. O nosso Deus é um Deus zeloso. Voltando ao livro de Joel, o texto claramente diz que será um dia terrível, um dia de dor, um dia, eu posso dizer figurativamente, um dia de derramar de sangue. É o chamado dia do acerto de contas. O dia em que todo homem haverá de prestar contas com o Criador. Um homem não deve se enganar achando que a vida na terra, ou tudo aquilo que ele faz na terra, isso está passando desapercebido aos olhos do Criador. Existe um tribunal e existe um severo juiz que irá nos julgar segundo aquilo que está escrito nos seus livros. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, nós lemos aqui, onde nós encontramos a declaração de que quando o trono de Cristo for firmado entre a terra e o céu, e que o céu irá fugir da presença dele, porque ele tem uma vara de ferro para reger nações. O texto claramente diz que os mortos ressuscitaram, os que estavam na sepultura ressuscitaram, as almas que se encontravam no inferno ressuscitaram, e todos estavam ali perante o Senhor, grandes e pequenos, os ricos e os pobres, os influentes e os não influentes, os entendidos e os não entendidos, os sábios e os ignorantes, todos estarão de pé diante do santo juiz para o dia do acerto de contas. Olha, meu amado ouvinte,
Você pode passar por esse vídeo e dizer: isso é fantasia, é uma história qualquer, a Bíblia é um gibi, é um livro fantasioso, mas eu tenho algo a lhe dizer. Você pode hoje rejeitar essa palavra, das costas a esse jovem pregador, mas no dia do juízo final, no dia do acerto de contas, você não poderá ignorar esta palavra, porque naquele dia a terra fugirá de sob os pés e o céu sobre a cabeça fugirá, sairá. Será como se o chão não houvesse e você estará perante Cristo calado para ouvir a sentença que Ele colocará sobre a tua vida. Então não se engane, a mensagem que você rejeita hoje pode ser a mensagem que será usada, sim, será usada, se você continuar a rejeitá-la, será usada para condenar você. Condenar o inferno e condenar ao lago que arde em fogo e enxofre. E o crivo do escritor, a saber João, é a segunda morte, onde sofrerão eternamente. O sofrimento ali é eterno. Não se iluda, não se engane com pregadores modinhas que dizem que não, o inferno vai ser passageiro, o lago de fogo é passageiro, a dor é passageira, o sofrimento é passageiro. Não é. É interessante que quando eles falam do céu, eles dizem que será eterno, mas quando trata-se do lago de fogo e enxofre, eles dizem que é passageiro. Não, não. Quando você morre em seus delitos sem confessar a Cristo como seu Salvador, os seus pecados são eternizados. E qual é a sentença para um crime que é eternizado, que não pode ser cumprido? É uma eternidade pagando pelo mesmo. Então, haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia de acertos. Haverá um dia em que Cristo colocará os pingos nos is. Eu não posso viver achando que essa vida terrena aqui, ela não vai passar e que depois disso eu vou simplesmente morrer após curtir a minha vida, fazer o que der na minha cabeça e acabou. Não, não. A vida após a morte. Nós não somos uma alma e um espírito. Nós não somos um corpo que tem alma e espírito. Nós somos uma alma que tem espírito e tem um corpo. Quando essa carcaça aqui passar, quando essa carne passar, quando isso que é corrupto passar, tem uma alma que é imaterial, é incorpórea. Essa alma não morre. Essa alma é eterna. Ela não passará. Joel declara que o dia do Senhor é um dia terrível. É um dia de lamentação, é um dia de dor, é um dia de mágoa. Ouça isso. Faltavam poucos minutos para as 8 horas da manhã do dia 6 de agosto, 1945. Quando os radares das forças aéreas japonesas detectaram a presença de 3 aviões sobrevoando o seu território. Aqueles aviões estavam a uma grande altitude. Por isso, e por serem apenas 3, os japoneses julgaram que fossem aviões meteorológicos, deixando de soar o alarme de bombardeio, a fim de que a população procurasse os abrigos antiaéreos. Minutos depois, às 8 horas daquela manhã fatídica, ouviu-se um estrondo ensurdecedor, seguido de um forte tremor de terra, que deu um clarão alaranjado tão incrível que ofuscou a própria luz do sol. O calor abrasador daquele clarão foi sentido a quilômetros de distância e, numa fração de segundos,
Hiroshima deixou de existir. Hiroshima tinha uma população de 270 mil habitantes, dos quais 140 mil simplesmente desapareceram na explosão da primeira bomba atômica usada numa guerra. Nos anos seguintes, como consequências da radiação, segundo as autoridades japonesas, esse número aumentou, chegando à assombrosa conta de 220 mil mortos. A população de Hiroshima foi pega de surpresa, porque os especialistas não soaram o alarme antiaéreo. Porém, nós já recebemos a palavra, e você já recebeu a palavra, ou está recebendo agora. Nós não somos mais inocentes. Como o próprio Senhor diz no livro de Joel, tocai a trombeta em Sião. A trombeta está sendo novamente tocada exatamente neste momento. E cabe a você decidir se você será julgado naquele dia para a condenação ou para o gozo eterno, para a alegria indizível no reino dos céus. Agora, perceba que a Bíblia fala que haverá menos rigor para o julgamento das populações de Sodoma e Gomorra do que para tais pessoas que rejeitam uma tão grandiosa salvação operada por Cristo no alto da cruz. É o dia do Senhor, dia de dores, dia de lágrimas, dia de lamentações, dia em que as pessoas rangerão os dentes porque perderam oportunidades, viveram a vida na promiscuidade, rejeitando a lei divina, e agora irão pagar por suas peripécias. A pergunta é: quem estará lá diante do trono branco? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, declara quem estará lá. Todos. Todos. João viu grandes e pequenos, todos. Todos estarão lá. Agora, observe que Cristo ele toma por base, dentro de uma parábola, as ovelhas e os bodes. Ele diz que o Senhor reunirá tanto as ovelhas como os bodes e os separará. Todos estarão naquele dia num local para serem julgados conforme as suas obras, e abrir-se-á os livros, e os homens serão julgados segundo o que está escrito no livro. Tudo que nós fazemos hoje na terra está sendo registrado, está sendo escrito como que em um memorial diante de Deus. Quer sejam obras boas, quer sejam obras más, tudo está sendo anotado, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Segunda pergunta: quem será condenado? Quem será condenado? São os ímpios. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 2 de Pedro, Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 7, diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Da perdição dos homens ímpios.
Você sabe quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não aceita o Evangelho. O ímpio é aquele que rejeita a Cristo. Possa ser que não rejeite com palavras, mas rejeita-o pelas atitudes. O ímpio tem nojo do céu. O ímpio não quer a vida santa. O ímpio não quer uma vida de arrependimento verdadeiro. O ímpio não quer viver uma vida de pureza. Ele odeia a santificação, o separar-se do mundo. E é por isso que ele será condenado. A Bíblia diz: o ímpio não tem paz. Diz o meu Deus: o ímpio não tem paz. Agora você imagine se o teu nome não estiver escrito no livro que Deus tem guardado, que é o livro da vida. Porque o texto claramente diz: aquele cujo nome não está escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde em fogo e enxofre para sofrer eternamente, e esta é a segunda morte. Você é justo ou você é ímpio? Você é santo ou é profano? Você é trigo? Você é joio? Você é um peixe bom ou é um peixe mau? Quem é você na história? O que será condenado ou o que será galardoado por Cristo? O que tem produzido obras que permanecerão ao passar pelo fogo? Ou obras de palha, de madeira, que serão queimadas naquele dia? Porque, veja bem, quando eu falo de obras queimadas, eu estou falando dos justos, certo? Serão julgados nas suas obras, o julgamento dos justos. A obra de palha, de madeira, não permanece, portanto não terão grande galardão. Mas se imagina, se o justo, que tem obra de palha e de madeira, não terá um galardão, uma recompensa tão avantajada, se assim é que eu posso usar essa palavra? Imagina o ímpio, que todas as suas obras são más, e que ele tem lutado para provocar a ira do Todo-Poderoso. Os ímpios serão julgados. Quem são os ímpios? Quem são os ímpios? São os bodes. Mateus 25, 31 e 33. Quem são os ímpios? São os bodes. Mateus 25, 31. Está escrito assim, do 31 ao 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Agora, quais são as práticas dos ímpios? Versículo 41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A palavra eternidade novamente aqui. Preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes.
Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: É verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno. Novamente a palavra eternidade. Mas os justos para a vida eterna. Vida eterna e morte eterna. Alegria eterna, sofrimento eterno. Paz eterna, tormento eterno. Entre um profeta de 1,99 e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre um professorzinho de filosofia marxista e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. São palavras do próprio Jesus. O homem pode falar, pode se formar, pode ser o maior filósofo na Terra. Pode conseguir reunir-se ao redor uma grande multidão. Conseguir muitos seguidores, mas ele vai morrer um dia. A memória dele vai passar. Mas Cristo continua sendo a pessoa mais famosa de todos os tempos. O mais conhecido de todos os tempos. Suas palavras não passam. Afinal de contas, passarão os céus e a terra. Mas essa palavra aqui, ela não há de passar. Você vê, os ímpios não têm amor. E esse amor que Cristo está declarando aqui é o amor e a caridade proveniente da ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque a fé sem obras, ela é morta. Por isso, se alguém diz, tenho fé, nós devemos olhar e perguntar então, se tu tens fé, prova-me, e ele mostrará suas obras, os seus frutos. Por quê? Porque a palavra diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, uma árvore má dar bons frutos. Eu sei que existe muitas pessoas boas que doam para instituições de caridade, que estão à frente de projetos lindos, que são os maiores contribuintes para tais projetos. Mas pessoas boas também irão para o inferno. Por quê? Porque estão rejeitando a Cristo. Salvação é apenas através da graça. Apenas através do nome de Cristo, porque todo homem nasceu pecador. O homem traz consigo, desde o seu nascimento, a marca adâmica. Daquela queda, naquele episódio fatídico no Éden. Naquele episódio lamentável em que o primeiro casal, nossos pais, Adão e Eva, caíram. E o pecado, ele vem colecionando vitórias sobre o homem. Por isso que salvação é só através de Cristo. Você pode ser até uma pessoa boa, bem intencionada, mas as suas obras, sem Cristo, elas não passam de trapos e imundícia. E elas não salvarão você. Porque o homem não é justificado pelas obras. Ele é justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Somente a fé em Cristo pode nos livrar do juízo vindouro. Somente uma entrega total a Cristo e um arrependimento verdadeiro pode nos livrar do juízo que vem para assolar a todos os homens, tanto os que morreram, vão ressurgir do pó, das cinzas, do mais profundo dos oceanos, vão ressurgir para serem condenados, para serem julgados, segundo aquilo que está escrito no livro do Senhor, o nosso Deus.
Os ímpios são os bodes. Quais são suas obras? Romanos 1, 29 e 32. Romanos 1, 29 e 32. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos 1, do 29 até o 32. Está escrito assim: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios da inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ah, você é aquela pessoa que diz, eu não aborto, mas eu quero que as mulheres tenham direito a tal coisa, a tal benefício. Deus odeia você e sua obra má. Você será condenado também, porque você será um coautor do crime. Quem dirige o carro da fuga também é bandido, também é ladrão. Quem salta os fogos na hora que a viatura da polícia está subindo a ladeira do morro é tão bandido quanto quem trafica, quanto quem mata. Quem manda matar é tão assassino quanto quem aperta o gatilho. Deus não terá ninguém por inocente. Lembra daquela situação que Cristo entrou no templo? Por que é que ele não expulsou apenas os que vendiam? Ele também expulsou os que compravam. Tanto os que praticam, quanto os que consentem na prática serão condenados. Se você é um pregador, é uma pregadora que consente no pecado de pessoas porque deseja agradá-las, porque é amigo seu, é mãe, é pai, é filho, é filha, é irmão, você não entrará no repouso do Pai. Cristo não terá você por inocente. Tanto o que pratica quanto o que consente serão julgados e condenados no dia do juízo final. Versículo 3 do capítulo de número 2 do livro de Romanos está escrito assim: e tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia
sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Você viu o versículo 3? Onde declara que um homem que prega a palavra de Deus, agora o caso é diferente, é aquele que prega a palavra com sinceridade, com inteireza de coração. Ele declara o que está escrito na palavra com fidelidade, porém ele não busca praticar aquilo que ele verbaliza. Aí Paulo diz: pensas tu que escaparás do juízo de Deus só porque você prega a verdade? Não é pregar, é viver o que prega. Não é só anunciar, é interiorizar a mensagem que deve ser pregada. Se você prega a palavra, anuncia a palavra, e você não a pratica, ou pelo menos não busca praticar, você também será condenado, porque Deus terá você também como ímpio, como seu inimigo. Porque todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E eu nunca vi um inimigo de Deus vencê-lo, e jamais verei. Dura coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Então, se você vive uma vida de brincadeira, cristão, te aveste. É hora de vir para Cristo de fato, pedir perdão a Ele, se prostrar, se humilhar, rasgar o coração e não as vestes, chorar pelos seus pecados, chorar pelos pecados de sua família, chorar pelos pecados da nação, chorar pelo pecado de todo o mundo, chorar, se arrepender, porque só o arrependimento pode nos livrar da ira que se abaterá sobre todos os que habitam na terra. Falando ainda sobre as práticas dos ímpios. Quais são suas práticas? Efésios 5, 5, 6. Efésios capítulo 5, do versículo 5 ao versículo de número 6. A carta que foi escrita aos irmãos de Éfeso. Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Versículo 4 ao 6 diz assim a palavra do nosso Deus: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Escuta aqui. Você que é amante do dinheiro, bem diz a palavra que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É avarento. O dinheiro é o seu Deus. O luxo é o seu Deus. Como o jovem rico não quer abrir mão da riqueza, porque o dinheiro é o teu Deus, o luxo é o teu Deus, o conforto é o teu Deus. Você vai perder tudo isso um dia. Como o rico da parábola que Cristo conta, daquela história que, na verdade, eu não creio ser uma parábola, eu creio ser uma história com H-I e não com E-S. Eu creio ser verídica a história que Cristo conta. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo, tudo ficou para os seus irmãos, para a sua família.
Tudo ficou. E ele estava em tormentos. Dizendo, pai Abraão, mande a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e me refresque, pois estou atormentado nessa chama. Mas nem isso foi-lhe entregue. Ser avarento, coloca o luxo acima de Deus, a riqueza acima de Deus, o conforto acima de Deus. Arrependa-te. Arrependa-te. Repito, arrependa-te. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Só deve haver espaço no teu coração para Cristo. O avarento é o imundo e devasso, aquele que está envolvido com todo tipo de podridão sexual. O imundo e o devasso é o imoral. São aquelas pessoas que estão envolvidas em todo tipo de perversão. É o sexo bestial, o deitar-se com animais, o relacionamento de irmãos, é o incesto, de filhos para com seus pais, de pais para com seus filhos, relacionamentos incestuosos, coisas que causam nojo ao Santo Espírito de Deus. A homossexualidade, o lesbianismo, que é a homossexualidade feminina, Deus não terá ninguém por inocente. Todos serão julgados. Ei, olha aqui para mim, nos meus olhos. Todos nós seremos julgados um dia. E está chegando o dia da prestação de contas. E o teu nome está escrito no livro da vida? Teu nome está escrito no livro da vida? Vai chegar o dia do acerto de contas. Essa hora vai chegar. Ninguém vai escapar desse dia. Ninguém vai passar desapercebido desse momento. Todos estarão lá. Multidões e multidões no vale da decisão. Todos estarão lá. Idólatras. Você tem um marido no céu, no trono. Coloca-o acima de Cristo. Idolatria. Coloca a esposa acima de Cristo, idolatria. Coloca um pai e a mãe acima de Cristo, idolatria. Segue-me. Senhor, eu vou te seguir, mas me permite ir ali sepultar meu pai? Deixe os mortos sepultar os mortos. E vem, siga-me. Qualquer que não aborrecer a pai, a mãe e família, não é digno de ser meu discípulo. Não é digno de ser meu discípulo. Aquele que preferia ouvir o homem, ouvir a família, do que ouvir a voz de Deus, não é discípulo de Cristo. Porque aquele que vê a Cristo, vê o Pai. Quem recebe a Cristo, recebe ao Pai. Quem ouve a palavra de Cristo, ouve a palavra do Pai. A rejeição a Cristo, consequentemente, é o rejeitar do Pai. E Deus irá julgar a cada um conforme suas obras. E o fim do versículo 6 do capítulo 5 de Efésios diz: porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Lá no versículo de número 5, a parte final, diz que nenhum desses, o devasso, o imundo, o avarento e o idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eles estão vivendo debaixo de ira. Sabe, enquanto você não entrega a sua vida a Cristo, você caminha debaixo da ira de Deus. Você deita debaixo da ira de Deus. Você dorme debaixo da ira de Deus. Olha, que risco você está correndo. Você deita a cabeça no travesseiro e dorme debaixo da ira de Deus. Se você morre, você é condenado. Não há mais chance. Essa conversa do espiritismo kardecista é papo furado.
Esse negócio de que, ai, reencarnação, isso é conversa para boi dormir. Não há. Depois da morte segue-se o juízo. É ordenado aos homens tal coisa. Não há. Você só tem essa chance. Você só tem essa vida. Você só tem essa oportunidade para aceitar a Cristo. E para viver a obra gloriosa chamada graça que Ele nos entregou do alto da cruz. Vem para Cristo. Porque enquanto você não se entrega a Cristo, você está debaixo da ira de Deus. Dorme debaixo da ira. Acorda debaixo da ira. Você entra nos estabelecimentos debaixo da ira. Você sai debaixo da ira de Deus. Compra e vende debaixo da ira de Deus. Namora debaixo da ira. Casa debaixo da ira. Se divorcia debaixo da ira. Caminha na rua debaixo da ira. Deus não terá você por inocente, e eu estou insistindo nisso, eu estou batendo constantemente nessa tecla. Deus não terá ninguém por inocente. Só há maneira de aplacar a ira divina é permitindo com que o sangue de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, possa limpar você de toda a podridão chamada pecado. Só assim você será livre desse sofrimento que irá abalar a todos os que habitam a terra. Apocalipse 21, 8, ainda falando sobre as obras dos ímpios. Apocalipse 21, 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos por parte aos tímidos. Timidez aqui não tem nada a ver com o jeito da pessoa. Timidez aqui é covardia. Aquele que não anuncia a palavra de Deus é covarde. Não toma uma posição. Não se decide por Cristo. É covarde, é medroso. É incrédulo. Eu só creio se eu colocar a ponta do dedo na ferida. Veja, Tomé. Incrédulo. Nós, até que servimos a Cristo, corremos o risco da incredulidade. Imagina quem não serve a Cristo. Incrédulo. O incrédulo não é aquele que diz, eu não creio em Deus. Não. Tem muito incrédulo que diz, Deus existe, é meu Pai. Mas não serve a Cristo. Não serve a Deus. Não o reconhece como Senhor de sua vida de fato. Não reconhece o senhorio de Cristo. Não quer ir até Cristo para ter vida. Incrédulo. Há um milagre, acontece, paralítico anda. Não. Isso aí é muito estranho. Deve ser mentira. O pastor deve ter pagado fulano para andar. Não é paralítico coisa nenhuma. O cego enxergar? Não. Ele já enxergava. Isso aí é coisa de charlatão para ludibriar pessoas a fim de pegar o dinheiro delas. Bobo é quem acredita nestes. Os incrédulos. Não creio. Os abomináveis, que são os homossexuais, aqueles que têm todo tipo de relação ilícita, os que fornicam, aqueles que se deitam com animais, aliás, homossexuais, aquele que tem relação com sexo igual, homem com homem, mulher com mulher. E aqueles que têm sexo bestial, que é a relação com animais, são os abomináveis, os homicidas. O homicida é aquele que mata.
e aquele que manda matar. Os fornicadores, os que não querem saber de casamento, só querem saber de farra. Deita com um aqui, deita com outro acolá. Ah, não, amaziado com fé, casado é. Não é não. Não é não. Você precisa casar com ele, você precisa casar com ela. Essa relação sexual fora do casamento, ela é ilícita. Cristo não terá você por inocente. Os feiticeiros. Feitiçaria aqui não tem só a ver com bater de tambor, com lançar despachos na beira da praia, no cemitério, nas cachoeiras da vida. Não, não. Tem a ver também com fazer a cabeça das pessoas. Induzir pessoas ao erro. Balaão induziu Israel ao erro. Enfeitiçou Israel, enfeitiçou o povo, porque ele lançou a maldição, Deus mudou a maldição em bênção, ele se infiltrou no meio do povo e levou-os a pecar contra Deus, porque ele levou para dentro do povo prostitutas, que se deitaram com os homens, e veio uma grande praga sobre Israel. Feiticeiros. Aquele que faz a cabeça do marido para discutir com a esposa, para abandonar a família. A mulher, a amante, é o amante que faz a cabeça da esposa para que abandone seu marido, abandone sua casa, abandone seu lar, para que a mãe abandone seus filhos, coloque-os em um orfanato, deixe-os na sarjeta. Feiticeiros. Aqueles que semeiam intriga entre irmãos, que a Bíblia diz que Deus abomina, Deus odeia, Deus tem fastio, Deus repudia. Feiticeiros. E os idólatras. Católico, eu amo você em Cristo. Sim, eu amo você em Cristo. Mas Maria não morreu por você na cruz. São Pedro não morreu por você na cruz. São Paulo não morreu por você na cruz. São João não morreu por você na cruz. O pastor não morreu por você na cruz. Você que é evangélico, você que é cristão, você que é protestante, aliás. Não, não. O apóstolo não morreu por você na cruz. O bispo não morreu por você na cruz. Missionário não morreu por você na cruz. Cristo se entregou na cruz por você. Então larga a mão de ser besta e pare de idolatrar o homem. Idolatrar um pedaço de gesso. Idolatrar um pedaço de pau. Dê glória a Deus. A Ele pertence a honra. A Ele seja a glória. A Ele seja o domínio. A Ele seja a majestade. Pelos séculos dos séculos. Só Cristo deve ser adorado. Só Cristo deve ser louvado. Só Cristo deve ser anunciado. Porque não há outro nome que é dado aos homens para que recebam a salvação e o livramento de seus muitos pecados, senão o nome de Jesus. É no nome de Cristo que as ondas se calam. É no nome de Cristo que o vento cessa. É no nome de Cristo que o cego enxerga. É no nome de Cristo que o surdo ouve. É no nome de Cristo que o mudo glorifica. É no nome de Cristo que o paralítico salta de prazer. É no nome de Cristo que o morto ressuscita. É no nome de Cristo que o divórcio ele é deixado de lado e o amor volta para o seio familiar. É no nome de Cristo que aquele que estava em um charco de lodo horrível ele é arrancado e tem seus pés firmados sobre uma rocha, que é a pedra de esquina, a rocha angular. É no nome de Cristo que os inimigos batem em retirada, que o arco quebra-se, que a lança se quebra, que os carros do inimigo são quebrados no caminho. É no nome de Cristo que o mar se abre. É no nome de Cristo que o morto recebe a fala: esse meu filho estava morto, reviveu. É no nome de Cristo que o perdido recebe a fala do Pai: estava perdido,
mas foi achado. Tem festa. Tem festa. Só a Jesus seja a honra e a glória. Alô, católico. Alô, protestante. Não, não. Nenhuma outra coisa deve ocupar o lugar de Cristo em nossa vida. Só Ele é Senhor. Só Ele é Deus. Só Ele é vida. Longe dele não há vida. Longe dele não há salvação. Alguém diz, não, longe da Santa Igreja Católica não há salvação. Coisa nenhuma. Longe de Cristo que não há salvação. Longe de Cristo que não há vida. Longe de Cristo que não há remissão de pecados. Longe de Cristo que não há justificação ou aceitada justificação. É só no nome de Cristo. É só no nome dele. É por ele que os homens recebem libertação. Que os homens recebem vida. Que os homens recebem o direito de adentrar nos portais de pérola. É no nome dele. Então, só louve a Deus. Só glorifique a Deus. Agora ouça isso aqui. Ai dos mentirosos. Êxodo 20, versículo 16. O 9º mandamento. Não mentirás. Escuta marido que mente para a esposa. Vou jogar futebol. Vai nada. Vou curtir com os amigos. Vai nada. Vai deitar-se numa cama fedida de motel, com um amante traindo a mulher de sua mocidade. A mulher que comeu 2 quilos de sal. Melhoro ou pioro, 50 quilos de sal puro com você. Um dia. Vai abandonar a mulher da tua mocidade agora? É assim que você paga o amor dela, o carinho dela, a entrega dela, a confiança dela. É assim que você paga. E você, mulher, é assim. Eu vou com minhas amigas ali, vai nada. É mentirosa. Vai trair o marido. Vai manchar o leito, vai maculá-lo. E alguns têm a cara de pau de fazer tal coisa na cama do casal. Que coisa horrível. Que coisa diabólica. Que abominação é essa? Os mentirosos não terão parte no reino dos céus. Ai dos mentirosos. Ai dos adúlteros. Êxodo 20, versículo 14, é o 7º mandamento. Não adulterarás. Cristo diz no Novo Testamento que aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, desejando-a, já adulterou com ela. Cuidado para onde você tem olhado, rapaz. Cuidado para onde você tem olhado, moça. Porque essas coisas podem tirar você dos céus. Essas coisas podem tirar você da presença graciosa do Santo Espírito de Deus. Ai! Ai! Dos adúlteros. Ai dos adúlteros. Ai dos abomináveis. Ai daqueles casais, entre aspas, aquele relacionamento sanguíneo, irmã deitando-se com a irmã, irmã deitando-se com o irmão, filha deitando-se com o pai, filho deitando-se com a mãe. É uma pouca vergonha, é uma coisa horrível, que causa nojo ao Santo Espírito de Deus. Ai dos abomináveis. Ai daqueles que chamam o bem mal e chamam o mal de bem. Ai daqueles que negam a própria natureza. Cristo te fez homem e você quer ser mulher. Ou pensa na mente ser mulher. Você não é e você sabe disso. O diabo iludiu você. O diabo enganou você. E aí vai numa cama de cirurgia para um açougueiro
que diz ser médico, que diz ser cirurgião e muda o corpo. Troca tudo, pensando que vai mudar, mas não. Você pode chegar diante de Cristo com a aparência feminina no dia do tribunal de Cristo, mas Ele vai chamar você pelo teu nome. Você é homem, e é assim que Ele vai te chamar. Você é mulher, e é assim que Ele vai te chamar. Não adianta. Não adianta cortar o corpo, retirar as mamas. Não adianta. Tomar hormônios para parecer homem. Não adianta. Cristo irá julgar-nos segundo o que está escrito no seu livro. Ai dos abomináveis. Ai daqueles que pensam que a vida de libertinagem ela não trará dano. Ela não trará consigo a punição pelos atos, a punição devida pelas atitudes. Ai dos abomináveis. Ai dos maldosos. O mendigo na rua, que está ali mexendo no lixo. A vida é tão sofrida. Passa tanto frio. Tanto frio. Está junto dos mais variados insetos, ou animais, ou pragas, ratos, aranhas, baratas, enfermos estão. Aí o camarada, não satisfeito de ver um mendigo dormindo no canto, joga álcool em cima e ateia fogo. Que mundo cruel é esse? Que mundo injusto é esse? Ai dos maldosos, daqueles que rejeitam o ajudar, o estender a mão para quem está necessitado, que chamam o andarilho de vagabundo, que prefere dar comida aos cães, jogar a carne aos cães, aos gatos, do que entregar um andarilho, do que entregar um necessitado. Os maldosos terão a sua parte reservada no lago que arde em fogo e enxofre. Cristo não terá ninguém por inocente. Cristo não terá ninguém por inocente. Ai dos maldosos. Ai dos assassinos. Ai dos assassinos. Não estou falando apenas daquele que puxa o gatilho, daquele que consente com a morte de A ou de B, ou do que manda. Assassinos aqui também são os abortistas, são as abortistas, são corpos femininos que se tornaram verdadeiros sepulcros. Tirou a criança que Deus lhe deu. Tirou o profeta que Deus lhe deu. Tirou a pequena profetisa que Deus lhe deu. Que Deus lhe confiou. Ah, não, ficou com o consentimento do meu marido, vai os dois para o inferno. Ah, mas meu namorado aceitou, vai os dois para o inferno. Os dois. Assassinos que trucidaram crianças ainda no ventre. Coisa triste. O processo do aborto e as diversas técnicas que são usadas. Alguns abortistas chegam a afirmar que sentem prazer nisso, em matar um ser indefeso. Quanta maldade e abominação. Você pensa que Cristo vai ter misericórdia de você? Um assassino? Você pensa que Cristo terá misericórdia de você, uma assassina? Não, não. Porque com o juízo que medis, vocês serão medidos.
Porque assim como a criança indefesa é morta, é dilacerada, é trucidada por uma tesoura, é envenenada, tem o seu corpo partido desde o ventre, você também vai ser lançado num lago que arde em fogo e enxofre. E ali você vai se lembrar de tudo isso, das oportunidades que você teve e dos assassinatos que você cometeu. Se você não entregar-se a Cristo, tal coisa está destinada para a tua alma. Ai dos assassinos, ai dos indecentes, o namoro escandaloso, mão aqui, mão acolá, se esconde nos fundos da igreja. O pastor não vê, a mãe não sabe, o pai não sabe, mas Deus sabe. Deus conhece. Os olhos dele são como chama de fogo e ele está dos céus contemplando quem é mau e quem é bom. Não, definitivamente não. Ninguém escapa da visão do Pai Celestial. Davi dizia, se eu subir ao alto céu, aí está teu trono. Se eu descer o mais profundo dos oceanos, tua mão me alcançará. Teus olhos me viram ainda informe do ventre materno. Cristo conhece o oculto e o escondido. Tua palavra esquadrinha os sentimentos, as emoções e intenções do coração do homem, porque a tua palavra é mais afiada do que a espada alguma de 2 gumes e penetra a divisão da alma e do espírito. Ai dos indecentes, daqueles que provocam escândalo, daqueles que procuram manchar a imagem da igreja, daqueles que falam mal aqui e acolá, daquilo que é certo, daquilo que é decente, daquilo que é correto, daqueles que tentam manchar a imagem de um homem de Deus, manchar a imagem de uma mulher de Deus através de um papo escandaloso, de uma conversa suja, de uma conversa imoral, dizendo eu estive com ele, eu estive com ela, quando na verdade não teve coisa nenhuma. Ai dos indecentes, ai dos falsos obreiros, ai dos falsos obreiros, como Nadab e Abiú, filhos de Arão, sumo sacerdote, que ofereceram fogo estranho na casa de Deus. Trouxeram para dentro que jamais deveria ter sido trago. Trouxeram para o altar de Deus algo que deveria ficar fora. Quantas coisas nós temos trazido conosco, que Deus tem dito, jogue fora, e nós estamos abraçando, nós estamos guardando, nós estamos amando, nós estamos apaixonados por essas coisas, por esses objetos, por esses penduricalhos. Mas Deus está olhando, está dizendo, larga, afasta disso. Mas não. Hoje, o que os obreiros querem é lotar a igreja, encher a igreja, e para isso vendem a própria alma para o diabo. Trazem tantas inovações, tantas coisas por meio do culto, que a palavra deixou de ser o centro. A Bíblia só é destinada a ela 5 minutos. E é muito. 10 minutos. Agora, para todo tipo de oba-oba, para todo tipo de bizarrice, tem 1 hora, tem 2 horas, tem 3 horas. Mas para a palavra tem um mínimo do mínimo. É uma vergonha o que acontece hoje nos nossos púlpitos. A mensagem jogada ao léu, a mensagem de Cristo é desesperançada. Estão produzindo um fogo estranho, um fogo que não passa pelo crivo da palavra do nosso Deus.
quando na verdade o que produz fogo na igreja é a palavra de Deus, porque ela é que dispensa labaredas de fogo. Lâmpada para os meus pés, Salmo de número 105. 119 e 105. E luz para os meus caminhos é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra é dispensada. Obreiros fraudulentos, como os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que se prostituíam com as mulheres quando elas iam oferecer sacrifício e que estavam na porta do tabernáculo em Siló. Eles também roubavam a Deus. Tocavam no que não era para tocar. Pegavam do sacrifício as partes mais excelentes. Rasgaram a lei de Deus. Queimaram a lei de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus os matou. Assim como Deus lançou fogo, fulminando vivos aos filhos de Arão, Nadab e Abiú, Deus também na guerra, por mão dos filisteus, matou a Ofni e Finéias, filhos de Eli, que a Bíblia claramente declara que eram filhos de Belial, e Deus os aborrecia. Olha, o temor de Deus precisa voltar para a nossa vida. O temor de Deus precisa voltar para os nossos púlpitos. O temor de Deus precisa voltar para as nossas igrejas. É preciso haver uma reforma, é preciso voltar ao primeiro amor. É preciso voltar às orações fervorosas, à leitura da palavra, ao devocional diário, às vigílias de oração. Hoje o povo se reúne para todo quanto é tipo de coisa nas vigílias, menos para orar, menos para buscar a Deus. Qual é, de fato, a intenção de uma vigília, se não buscar a Deus? Hoje as intenções são das mais variadas possíveis, menos o principal, que é buscar a Deus. Ai dos obreiros falsos. Agora olha para mim aqui. Olha para mim aqui. A Bíblia, ela fala sobre o justo e o ímpio. Ela fala sobre o certo e o errado. Ela fala sobre a porta estreita e a porta larga. Sobre o caminho espaçoso e o caminho apertado. Sobre Jesus e Satanás. Sobre Deus e o pecado. Do que a Bíblia chama você hoje. Do que Deus chama você hoje. Se Deus olha para você, Ele chama você do que hoje? De justo ou de ímpio? Vamos ver? Suas obras condizem com aquilo que Deus deseja de você ou não? Você já aceitou a Cristo como seu Salvador ou não? Sim, é com você mesmo. Aceitou a Cristo como Salvador ou não? Até quando vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vai ficar nessa indecisão? Até quando morrer? Vai esperar estar no inferno para se arrepender? Vai esperar estar condenado para dizer, Senhor, eu te aceito? Você é jogador de pôquer, quer pagar para ver? No inferno não há nenhum ateu. Todo mundo é crente. Todo mundo, absolutamente todo mundo é crente. Todo mundo crê na existência de Deus, de Jesus e de Satanás. E na existência do inferno. Porque eles estão vivenciando isso exatamente agora. Agora. Você imagina que o inferno é um local de sede. É um local em que a satisfação, o desejo não é satisfeito. O rico dizia, Lázaro, molha, aponta o dedo na água, me refresque nessa chaga. Mas nem isso foi lhe dado.
Abraão dizia: lembra-te, filho, que em vida você recebeu bens, Lázaro só males. Agora você é atormentado e ele é consolado. Há um abismo entre nós e você, de maneira que os que estão aí não podem subir para cá e os que estão aqui não podem descer para aí. A oportunidade passou, a chance passou. Você não é jovem demais para morrer, jovens. Você não é jovem demais para morrer. Tanto jovem perdendo a vida de maneira prematura. Não é jovem demais para morrer. Pessoas que tinham uma vida inteira pela frente, de repente tem um ataque, sofrem um acidente, sei lá o que acontece, caem, morrem. E hoje a alma jaz no inferno. E vai piorar. Porque aquilo lá não tem fim, é eterno. É eterno. É um tempo que não tem fim. Mas do que Deus chama você hoje? Se Cristo olha para você hoje, do que Ele chama você? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do justo e do ímpio. Se você serve a Cristo e você entende que está no caminho certo, olha do que a Bíblia chama você: ovelha, santo, filho, bendito, discípulo, vaso escolhido, ramo, sal da terra, luz do mundo, amado, justificado, perdoado, são, eleito, pequeninos e trigo. Que coisa linda! Só coisas boas, só coisas belas. Deus refere-se aos seus filhos, a seus escolhidos, com nomes belos, nomes que denotam paz, justiça, felicidade, acerto. Agora, veja o segundo quadro, que é o quadro dos ímpios, do que a Bíblia chama os ímpios, que são aqueles que rejeitam a sua palavra. Insensatos, tolos, filhos do diabo, perdidos, condenados, bodes, abrolhos, joio, palha, adúlteros, sujos, bastardos, espinhos, abomináveis, aborrecedores de Deus, imorais, irreconciliáveis, doentes, frios, perversos, incrédulos. Quando Deus olha dos céus hoje para você, do que é que Ele te chama? Só o arrependimento pode nos destinar a uma vida de felicidade eterna, junto com o Pai das luzes. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Não seja resistente ao toque do Espírito Santo. Entregue a sua vida ao Senhor hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar para dar conclusão a essa mensagem. Para a glória do nome do Senhor, se você quer orar junto comigo, onde você estiver, queira curvar a sua cabeça, por gentileza, e oremos ao Senhor. Pai, a tua palavra foi pregada. Fiz o meu melhor, como de fato tenho feito as oportunidades que o Senhor tem me concedido, quando consciente de tudo que o Senhor tem me entregado para que declare às pessoas. Agora eu lhe peço, Senhor, que essa palavra faça um efeito sobrenatural do coração desse homem, no coração dessa mulher,
de maneira que ele venha a decidir por ti. Entender que ele foi aceito por ti um dia, aceitar a aceitação do Senhor pela alma dele. Que ele hoje, Deus, tal como o filho pródigo, se levante dentre os porcos, nesse chiqueiro chamado mundo, e digo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Que esse homem caia em si, que essa mulher caia em si, e perceba que o lugar dele e o lugar dela não é no inferno, nem no lago que arde em fogo e enxofre. Porque, como bem disse a tua palavra, esse local foi preparado para Satanás e seus demônios. O desejo do Senhor é que todo homem seja salvo. Não, o Senhor não criou o homem para o sofrimento. O Senhor não criou o homem para a perdição. O Senhor não criou o homem para o tormento eterno, mas para uma vida de felicidades, para estar no céu dos céus. Mude a mente dele. Mude a mente dela. Arranque esse coração de pedra, esse coração duro, esse coração impenitente, esse coração incrédulo, insensato, insensível, e põe um coração de carne, um coração que bata forte por tua palavra, um coração que tem paz em meio às guerras, que não depende do sossego externo para estar em paz, mas está firmado na rocha verdadeira que é Cristo, e tem a palavra como regra de instrução. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por ter me confiado essa palavra. Ó Deus, abençoe esse homem, abençoe essa mulher, abençoe essa família. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém e amém. Bom amado e amada, que Deus possa abençoar a tua vida. A você, a minha gratidão pela audiência e pela paciência. Estaremos aqui a qualquer hora, a qualquer momento, querendo Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, que Deus possa abençoar a tua caminhada, em nome de Jesus. Amém.